Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom em todo tempo. O Senhor, Ele fala nesta manhã, como o louvor que a pastora Ju cantou aqui. É na adoração que o Pai se manifesta nas nossas vidas. E a adoração não se trata de louvor, de cantar apenas, mas a adoração é um estilo de vida que temos, de nos derramar, de nos prostrar diante do Pai. Eu quero aqui ministrar uma palavra ao coração da amada igreja. Abre sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 1. Eu sei que Deus tem uma palavra a ministrar o coração da amada igreja nesta manhã. 1 Samuel, capítulo de número 1. Pai, em nome de Jesus, eu coloco-me diante de Ti nesta manhã, Senhor, como um canal, apenas como um vaso de barro, que o Senhor possa transmitir à Tua igreja aquilo que ela necessita de ouvir, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, que a Tua presença, meu Pai, seja notória durante todo o tempo que aqui estivermos, Senhor. Meu Deus, que essa palavra tenha frutos no seu devido tempo, na vida de cada um. Eu te peço, meu Pai, desde já te agradeço pela oportunidade, Senhor, de ser um vaso de honra nas Tuas mãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não o tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de gerar filhos. A sua rival a provocava excessivamente. Obrigada, minha querida. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, ali o sacerdote estava assentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Pode tomar o seu assento. Igreja, essa é uma palavra muito conhecida da igreja. Eu quero ministrar essa palavra dentro de uma percepção a qual o Senhor me trouxe dentro desse texto, ministrando, estudando essa semana. Nós já sabemos que o Deus a qual nós servimos é um Deus que é todo poderoso. Ele tem todo o poder de fazer o que Ele quer. Dentro dessa mensagem, eu quero fazer você enxergar sobre uma outra ótica, sobre um outro ângulo, sobre o poder de Deus. Que por muitas das vezes isso é ignorado por nós. É o costume, igreja, dos crentes, da grande maioria dos crentes, colocar na conta do diabo toda dor, todo sofrimento, toda perseguição, ou toda humilhação que a gente vem passar. E nós esquecemos do que a palavra de Deus nos diz sobre o seu senhorio e sobre o seu poder. Essa palavra vai falar sobre a história de uma mulher que vivia com amargura de espírito, uma mulher que era infeliz, uma mulher que vivia chorando pelos cantos, uma mulher que era ali perseguida, que era provocada excessivamente, que tinha uma rival que perseguia ela o tempo inteiro pelo fato dela não conseguir gerar filhos. Além dessa mulher, ela ter essa pessoa ali do lado dela, que infernizava, que provocava, que humilhava, pelo fato dela não conseguir gerar. Ela tinha um esposo que amava muito, porém, era um homem que mostrava insensibilidade, pastora Ju.
de acordo com aquilo que essa mulher sonhava. A Bíblia vai dizer que Ana estava chorando continuamente, anualmente. Ana ia ao templo juntamente com Eucana, seu esposo, e Penina sacrificar o Senhor. Aqui já foi falado de adoração. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não sabemos quanto tempo levou o sofrimento de Ana, mas a Bíblia vai dizer que anualmente ela subia ao templo para adorar, para sacrificar o Senhor, mesmo dentro de uma humilhação, mesmo dentro de uma dor, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo ali provocada o tempo inteiro. Essa mulher permanentemente subia a orar e adorar o Senhor, como diz aqui a palavra do Senhor. Essa mulher tinha tudo para chutar o balde, mas ela não chutou. Essa mulher tinha tudo para desistir, porque pensa você, eu e você que é mulher, imagine ter alguém nos provocando, nos irritando o tempo todo, convivendo debaixo do mesmo teto, minha irmã, provocando, tirando a sua paz ali o tempo inteiro. E essa mulher, muitas das vezes, ela não revidava aquela provocação, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher amargurada e que chorava simplesmente porque ela não podia gerar. Essa mulher carregava uma frustração dentro do seu coração. Essa mulher carregava uma dor que ninguém mais conseguia sanar, nem mesmo alguém que amava muito, que no caso era o seu marido. Eucana faz uma pergunta para Ana, porque ele percebeu que ela estava ali triste, chorando, não queria comer. Eucana pergunta: Ana, por que você está chorando? Ora, ele faz uma pergunta que ele já sabia a resposta, ele sabia o porquê Ana estava orando, mas ele mesmo faz a pergunta: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que é que você está assim, mulher? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Esse homem, ele mostra aqui, igreja, uma insensibilidade para com o sofrimento da sua esposa. Alguém que estava do lado dela, alguém que amava ela, alguém que dava sacrifício duplo porque ele amava ela. Mas, quando se tratava do sonho daquela mulher: eu não sou melhor do que o teu sonho? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Esse homem aqui, ele mostra essa insensibilidade, mas não é disso que eu quero falar. Ana tinha que lidar com algumas situações. Ana tinha que lidar já com o seu problema de esterilidade. Ana tinha que lidar com uma mulher que confrontava, que afrontava, que provocava ela o tempo inteiro. Ana tinha que lidar com o marido, muitas das vezes insensível, porque não se importava tanto com o sonho e com o desejo que essa mulher tinha. E quando, no determinado momento, ela vai ao templo para orar, a Bíblia vai dizer que ela não falava em voz alta, apenas ela sussurrava, aonde o sacerdote, o líder daquela sinagoga, daquele lugar, olha para ela e tem ela como uma embriagada. Ana já tinha que lidar com as questões emocionais que ela já estava vivendo. Ela já tinha que lidar com a situação dessa mulher, e ainda ela é julgada como uma mulher que estava embriagada. Por quê? Porque ela é julgada pela atitude, pela ação que ela estava tendo naquele momento. Você já passou por momentos que você não consegue abrir a boca para orar? Tamanha é a tua dor, tamanho é o teu sofrimento, tamanha é a tua angústia, que a única coisa que sai é um sussurro, é um grito interior que você não consegue nem falar. E quando alguém olha para você e fala: o que você tem? Você está perturbada? O que você tem? Por que você está assim? É o que esse sacerdote fez com ela quando havia ela orando de forma silenciosa, onde somente a sua boca se movia. Ele tem ela por embriagada. Essa mulher tem que lidar com questões difíceis. Essa mulher tem que lidar com situações difíceis no seu cotidiano. Mas uma coisa me chama a atenção: ela não deixava de buscar a Deus. Ela não deixava de adorar o Senhor, mesmo com tamanha dificuldade que ela estava ali enfrentando, dentro do seu lar, dentro da sua casa, no seu casamento, até mesmo dentro da igreja. Ela não deixava de se prostrar diante dos pés do Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa, igreja: que independente do sofrimento, da perseguição, da luta, da situação adversa que eu e você estejamos passando, nós não devemos deixar de adorar o Senhor, pastora, porque é na adoração que Deus se manifesta. É na adoração, é na persistência, é na oração, é no choro, é na oração sincera que o Senhor se manifesta. Deus, Ele tem poder de se manifestar a nós no meio das nossas piores crises.
E tem uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, que se repete por 2 vezes. No versículo 5 e 6 diz: a Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, ainda, igreja, pega essa passagem aqui, ainda que o Senhor, ainda que quem? O Senhor lhe tivesse impedido de gerar. Se eu tivesse que dar um tema para essa pregação, eu diria: o Deus que causa dores. Quando eu estava aqui meditando nesse texto essa semana, eu disse: Deus, me traz uma palavra que toque o coração da tua igreja, que nós conseguimos enxergar o Senhor por uma outra ótica, por um outro ângulo, porque nós muitas das vezes estamos acostumados a um tipo de evangelho, e eu não digo que é aqui pregado nessa igreja, porque desde quando eu estou aqui eu não vejo esse tipo de ministração, mas por aí está cheio de palavras que Deus vai te abençoar o tempo inteiro, de que Deus vai sanar todas as suas dores, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele também provoca dores em nós. Deus provoca situações em mim e você que faz eu e você chorar, que faz eu e você dobrar os joelhos, igreja. Mas tudo que Deus provoca em nossas vidas tem um propósito e tem uma finalidade. O nosso sofrimento tem uma finalidade. A humilhação que eu e você passa tem um propósito designado pelo Senhor, por mais que nós não entendamos no devido momento. A Bíblia vai dizer que foi o Senhor, não foi o diabo, que fechou a madre de Ana, que impediu de Ana gerar. No versículo 6, repete: a sua rival a provocava excessivamente, para irritar novamente, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Pastor, o senhor é um homem muito estudado da palavra de Deus. Eu não prego como o pastor Adriano, ele tem um conhecimento maravilhoso. Mas subentende-se, se a gente lê assim, a grosso modo, subentende-se que Deus foi o causador do sofrimento de Ana. Não é, pastor? Se eu falar besteira, ele me corrige depois, tá bom, igreja? Mas deixa eu beber água aqui, que a minha garganta já foi. Subentende-se que foi Deus que causou todo o sofrimento de Ana. Foi Deus que provocou a amargura no coração daquela mulher. Foi Deus, pastor, que ano após ano levava aquela mulher a estar de joelho no templo, clamando a Ele. Por quê? Porque Deus queria experimentar a fé daquela mulher, a paciência daquela mulher, queria ver a fidelidade daquela mulher. Deus permite aquele fuzuê na casa daquela mulher para dizer: vamos ver até onde ela vai confiar em mim, vamos ver até onde vai a paciência dela, porque a bênção de Ana já estava preparada, igreja. A bênção de Ana já estava preparada, mas ela não foi impedida de passar pela prova, de passar pelo sofrimento, de passar pelo choro, de passar pela adversidade e principalmente de passar pela humilhação diante de outra mulher. Porque coisa chata eu e você que é mulher ser irritada e provocada por outra. Porque o nosso sangue ferve, a nossa vontade é de descer do salto. É de deixar o fruto do Espírito Santo de lado, pastor. Agora deixa eu entrar carne por carne aqui. Mas a Bíblia não mostra Ana revidando contra Penina. Deus aqui nessa palavra não mostra Ana tendo que apontar o dedo na cara de Penina e falar: quem pensa que você é? Só porque eu não estou filho, mas Eucana me ama mais do que você. Ana não falava isso. Sabe para onde Ana recorria? De joelho. Eu creio que Ana dizia assim: Senhor, olha para a minha dor, olha para essa situação que eu estou vivendo, olha para essa humilhação que eu tenho passado dia após dia, ano após ano, sendo afrontada por essa mulher, porque ela tem filhos e eu não tenho nenhum. Senhor, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento, olha para o que eu estou vivendo. Igreja, naquela época, a cultura daquelas mulheres que não podiam gerar filhos era motivo de zombaria e de tristeza. Era motivo de desvalorização pela sociedade. As mulheres que não conseguiam gerar, era motivo de vergonha, era motivo de tristeza. Quando a mulher não podia gerar filhos, era exatamente assim que elas viviam e se sentiam.
Na crença de muitos naquela época, a mulher que não gerava filho era amaldiçoada por Deus. Essa mulher aí é amaldiçoada, essa mulher aí não tem valor nenhum, porque ela não pode gerar. Hoje ninguém se importa se não puder ter filhos, embora seja o sonho e o desejo de muitas. Mas naquela época, a igreja, as mulheres que não podiam gerar sofriam bastante. Sofria na área emocional, sofria no meio da sociedade. Por quê? Porque elas não podiam gerar filhos. E uma coisa eu entendo dentro dessa palavra, eu aprendo que muitas das vezes nós sofremos, passamos por provas, por dores, porque é Deus que está permitindo, porque é Deus que está deixando você passar por isso, porque é Deus que está causando essa dor em você. É Deus que está fazendo, é Deus que está abrindo a ferida no teu coração, igreja. É Deus que está provocando essa situação com uma finalidade, um propósito. Porque Deus, Ele não tem prazer na dor e no sofrimento de ninguém, diz a palavra. E Deus, Ele não faz isso por puro capricho, ou por propósito, ou de forma arbitrária. Eu vou provocar essa dor só porque eu quero ver você sofrer. Não, não, não. O nosso Deus não é esse tipo de Deus. Mas Ele permite com um propósito. Talvez hoje você esteja passando por uma situação, talvez não por causa de querer ser mãe, mas entenda que cada uma de nós passamos por uma esterilidade na nossa vida. Você pode analisar áreas e áreas da sua vida e entender que existe uma área específica na tua vida que está sendo estéril, que você não consegue produzir vida de jeito nenhum, que você não consegue produzir frutos de jeito nenhum, porque essa área da tua vida está estéril. A esterilidade impede de uma mãe gerar, porque Deus havia fechado a madre de Ana. Madre é o útero. Útero é o lugar onde é gerado a vida. É a porta de acesso à vida. Mas Deus, por alguma razão, Ele disse: Ana, no coração de Deus eu conjecturo aqui, você vai ser impedida de gerar. Você não vai trazer vida a este mundo. Tem hora na nossa vida que você para: Senhor, parece que eu não consigo gerar. Eu quero tanto, eu desejo tanto, eu quero tanto, mas parece que essa área aqui está estéril, não anda, não flui, não caminha. Mas essa mulher era uma mulher amada, ela tinha um marido que cuidava bem dela, o texto mostra isso. Embora ele agiu com essa insensibilidade, mas Eucana amava essa mulher. Pastor, eu acredito que nessa área emocional ela era preenchida. Era uma mulher completa, porque ela tinha alguém que amava, que cuidava. O texto diz que ele oferecia porção dupla do sacrifício, não a Penina que tinha filhos, mas a ela, porque ele amava. Então a área dessa mulher estava ok. Então quando a gente para analisar, existe área na nossa vida que está beleza, e glória a Deus por isso, mas a gente vai focar naquela que está com problema, igreja. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Que tem situações que Deus provoca. Deus é um Deus que causa dores em nós, com um propósito, com uma finalidade. Nós não sabemos quanto tempo durou esse sofrimento de Ana. Esse cenário da vida dela se repetia ano após ano. Ano após ano, essa mulher sendo provocada, humilhada, perseguida, afrontada por aquela mulher que estava ali o tempo inteiro, causando nela um sentimento de revolta, causando nela um sentimento avesso, causando nela um sentimento de tristeza, de provocação o tempo inteiro, porque ela dizia: olha, eu tenho filhos e você não tem, olha, você vai subir para sacrificar novamente, mas eu tenho filho e você não tem. O tempo todo sendo lembrada da deficiência dela, o tempo todo sendo apontada do problema dela. Ou coisa ruim, minha irmã, é você ser lembrada 24 horas do teu problema, da tua dificuldade. Olha, mas você não pode, mas você não gera, mas olha o teu fracasso, mas olha isso. Imagine ano após ano, você escutando a mesma conversa o tempo inteiro. Não tem coração que suporte, igreja. Não tem pessoa, ser humano, que suporte e não exploda diante de uma situação dessa. Mas esse texto me mostra que Ana, momento nenhum, ela explodiu com essa rival, com essa perseguidora. Isso já nos mostra uma atitude que, meu Deus, por mais que esteja doendo, eu vou permanecer buscando no Senhor.
E eu imagino que a oração dela era essa: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha história, olha para o que eu estou vivendo. E aqui eu aprendo, igreja, que por mais dificuldade que nós viemos a passar, tem uma coisa que nós não podemos perder: é a fé, é a esperança e a dependência de que Deus pode reverter esse processo, de que Deus pode mudar essa história. A esterilidade, igreja, naquela época, era uma dor humana e social, mas também um grande espaço onde Deus manifestava os milagres e recomeços. Aonde tem esterilidade na sua vida, igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde você não pode, o que Deus está dizendo para você: eu causei essa dor e eu mesma vou curá-la. Eu fechei essa madre e só eu tenho o poder de abrir. Você não pode fazer absolutamente nada para mudar essa história, mas eu sou Deus de recomeço. Eu sou Deus de milagre. Eu sou Deus que tira a humilhação e coloca a honra no lugar. Sou eu que trago a existência aquilo que não existe, igreja. Mas tem uma coisa que eu e você não pode deixar de fazer: é de crer, é de buscar, é de pedir, é de depender daquele que pode mudar a minha, a tua situação. É Ele que pode mudar a minha, a tua história. É Ele que pode virar o cativeiro, por mais profundo, por mais dolorido que você possa estar vivendo. Somente Deus é quem pode reverter o processo. Somente Deus pode tirar você do meio da humilhação e te colocar no lugar de honra. Somente Deus pode tirar: olha, você foi humilhada, mas agora eu vou te exaltar. Somente Deus, igreja, pode mudar situações na hora das nossas vidas. E o que eu tenho que fazer, pastora? Crer. O que eu tenho que fazer, pastora? Buscar. O que eu tenho que fazer, pastora? Adorar. O que eu tenho que fazer? Me prostrar diante dele. O que eu tenho que fazer? Não deixar de buscar aquele que pode fazer todas as coisas. Eu não posso deixar de buscar aquele que é todo poderoso. Deus impediu essa mulher de gerar. Deus, de certa forma, é a pessoa que, de certa maneira, com muito temor eu digo isso, provocou ali o sofrimento dessa mulher. Com temor e tremor eu falo que o Senhor, de certa forma, permitiu isso. Eu falo: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? E eu entendo que Ana queria muito ser mãe. O desejo daquela mulher era de ser mãe. Mas teve um momento que parece que foi a chave. Parecia que Deus só queria escutar aquilo. Quando ela vai ao templo, mais uma vez, e ela disse: Senhor, como diz aqui o verso, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor, as palavras de Ana para Deus: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, a impressão que me dá é que a oração de Ana muda. Por mais que anteriormente a gente não consegue ver as palavras que ela orava, mas aqui ela disse: Deus, se o Senhor se lembrar de mim e mudar essa história e me abençoar com filhos, eu vou te oferecer. E aqui eu aprendo mais uma coisa dentro dessa oração: aquilo que eu e você pede para nós precisa ser para glorificar o nome do Senhor, precisa ser para honrar o nome do Senhor, precisa ser para ajudar a obra do Senhor de alguma coisa, dentro de alguma situação. Então ela diz: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu darei novamente para ti o filho que o Senhor vai me presentear. A tua petição, igreja, é para honrar e glorificar o nome do Senhor, é para colaborar para o crescimento do seu reino. Eu creio que, se for, a tua petição será ouvida pelo Pai. Eu creio que aquilo que eu e você pede diante de Deus, Senhor, é para glorificar teu nome, é para honrar o teu nome, é para ajudar na tua obra, no teu reino. Eu te dou de volta. Quando Deus quer ver o desprendimento do meu e do teu coração, e não somente uma petição pessoal somente para mim, Ele honra a nossa fé, igreja. Ele abre a porta e Ele traz aquilo que tanto eu e você tem pedido diante dEle.
Deus, Ele é um Deus de milagre. E Ele tem todo o poder para transformar vergonha em honra. Deus ouve as orações sinceras e persistentes que nós fazemos. Cada filho, a Bíblia vai mostrar diversas mulheres que tinham o mesmo problema de Ana em questão da sua esterilidade. Cada filho nascido de uma madre estéril teve um propósito espiritual profundo. Sara, ela era idosa e estéril. Na sua velhice, gerou Isaac. E quem foi Isaac na história? Rebeca, também estéril, ela gerou Esaú e Jacó. Raquel, estéril também por muitos anos, gerou José e Benjamim. Ana, da qual nós estamos falando, gerou Samuel. Isabel, estéril também, gerou João Batista. Deus se lembrou de cada mulher que tinha problema com esterilidade. Deus se lembrou de mulheres que choravam. Deus se lembrou de mulheres que se prostravam. Deus se lembrou de mulheres que buscavam. Deus se lembrou de mulheres que diziam: Senhor, muda a minha vergonha, muda a minha história. Senhor, eu sou uma vergonha para a sociedade. Eu estou carregando amargura e dor. Deus se lembrou dessas mulheres. E por que é que Deus não vai se lembrar de mim, de você, igreja? Se esse Deus continua sendo o mesmo, Deus é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente, Ele será o Deus do futuro. Deus se lembrou de mulheres comuns como eu e você. Deus se lembrou de mulheres que choravam como eu e você. Deus se lembrou de pessoas simples, pecadoras como eu e você, igreja, porque esse Deus é um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus é um Deus que tem poder de causar a dor, de causar a ferida, mas é o mesmo Deus que tem poder de trazer a cura, de trazer a restauração. Então, se você, igreja, está passando por provação, por humilhação, entenda que pode ser Deus te provando por causa de um propósito que Ele tem na tua vida, para te ensinar algo, igreja. Deus nos ensina por intermédio da dor. Deus nos ensina por intermédio da prova. Deus nos ensina por intermédio da humilhação que nós passamos. Quem disse que a vida de crente é fácil? Quem é que prega que vida de crente tem que ser um mar de rosa 24 horas? Não conhece o que diz a palavra do Senhor. Não conhece, igreja. Porque se a gente senta para conversar com cada um aqui, a gente vai escutar cada coisa. Mas uma coisa é comum a todos nós: problemas. Mas uma coisa que não muda é que Deus tem o poder de reverter essa situação. Deus tem o poder de reverter a situação. E eu vou partir para finalizar aqui essa mensagem. Deus tem o poder, como nós lemos. Deus gerou, Deus fechou a madre de Ana para que ela não gerasse. Deus, a Bíblia diz que na mesma palavra, Deus lembra de Ana. Quando essa mulher desce ao templo e ela vai orar com amargura de alma, não comia. Olha, eu entendo mais ou menos um processo depressivo, porque eu já passei por um. Você não tem vontade de viver, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sorrir, você tem vontade de falar com ninguém, você tem vontade de se isolar do mundo, de tudo e de todos. Quem já viveu problema com depressão sabe que é exatamente assim como eu estou falando. E Ana estava encaminhando nesse barco, pastor. Se isolando, vivia pelos cantos chorando, porque ela carregava uma dor, um sofrimento, uma frustração. Essa mulher não queria comer, tamanha era a agonia, a dor e a amargura que ela carregava. Mexe com todo o sistema, com todo o mecanismo mental, cerebral, fisiológico do corpo, a forma como nós estamos emocionalmente. Para muitas, nem querer mais fazer a obra quer, porque eu também já passei por isso. Não quero saber, não quero estar, não quero conviver. Eu quero ficar aqui no meu canto isolado e ponto final. Mas Deus é Deus que intervém. Deus é Deus que chega. Deus é Deus que muda e diz assim: não é esse cativeiro que eu tenho para você. Não é esse sofrimento que eu tenho para você. Igreja, eu continuo acreditando piamente que esse Deus começa a trabalhar no meu e no teu coração, como trabalhou nos tempos antigos e mudou a situação de pessoas. Aleluia. Porque Deus, Ele provoca, Ele permite a minha, a tua dor, a minha, a tua humilhação, sim, com uma finalidade. Talvez nós não entendamos.
Passar pelo processo é dolorido, é ruim, e eu quero a qualquer custo sair dele. Mas tem um tempo certo dele mudar a chave, dele mudar a situação. Jó 5,18 diz: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão do Senhor. Você acha que é bom ser repreendido por Deus? Não. Causa dor, desânimo, tristeza. Nós que somos pais e mães, quando você bate e repreende o teu filho, o que ele faz? Ele se encolhe, ele chora, porque doeu, a repreensão doeu, e Deus faz a mesma coisa comigo e com você, igreja. A gente sente, a gente chora, mas o versículo 18 diz: pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com sua própria mão pode trazer a cura. Ele abre a tua ferida, mas Ele diz: agora eu fecho. Deus, Ele provoca a dor, mas agora eu trago a cura. Deus provoca a situação que você pode perder, mas é o mesmo Deus que restaura. Como que você disse, pastora? Porque não foi diferente na vida de Jó, pastor. O diabo chega lá e fala: olha esse seu servo, todo bonzinho, todo fiel, todo justo, todo correto. Então deixa eu ir lá tocar na vida dele. Deus fala assim: vai lá, Satanás, tira tudo que ele tem, só não mata. Olha a permissão de novo da desgraça de Jó. Com um propósito. E aí, Jó perde tudo. Tudo que tem. Só que depois, Deus restaura tudo em dobro. Deus causador, igreja. Deus abre a ferida. Mas Ele mesmo trata de ferir, trata de curar. Com a sua própria mão, Ele pode curar. Aguente o processo. Aguente a afronta. Aguente a humilhação mais um pouco. Aguente o sofrimento mais um pouco. E veja a mão poderosa do Senhor se manifestar através da tua vida. Foi Deus quem fechou a madre Diana, mas Ele mesmo foi quem abriu e disse: agora você vai gerar, porque eu me lembrei de você. O texto vai dizer isso. Foi Deus quem permitiu que o diabo tocasse em Jó, e assim ele perdeu tudo o que tinha, mas foi o mesmo Deus quem restaurou a vida de Jó. É Deus quem abre a ferida, mas é o mesmo Deus quem trata. É Deus quem fere, mas é o mesmo Deus que com sua mão pode curar. Que nós não viemos esquecer disso, igreja. Nós temos que enxergar a ótica do nosso sofrimento por um outro ângulo, e nem tudo colocar na conta do diabo e dizer: é o diabo. E se for Deus? E aí? Se é o diabo, em nome de Jesus, repreende, sai. Em nome de Jesus, com autoridade, ele sai. Mas porque você ora, expulsa, a coisa permanece igual. Ué, o diabo, ele não se submete ao nome poderoso de Jesus? Se você ora, expulsa, a situação não muda? Opa, peraí. Peraí, Senhor, deixa eu perceber. É o Senhor que está provocando isso? Aí tudo que você tem é um silêncio. Ou talvez uma resposta. Um sim ou não também é uma resposta. Igreja, eu vou te dizer uma coisa. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele pode abrir caminhos aonde não parece existir. Porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Para finalizar, Jeremias 32:17 diz: que foi Deus que fez os céus e a terra, com o seu grandioso poder, e com o seu braço forte e estendido, e que nada pode ser impossível para Ele. Esse é o Deus que eu e você serve. Nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. O que eu tenho que fazer, pastora? Me render. Manter a minha fé e dependência unicamente nele. Mesmo no meio do processo, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do desespero. Para finalizar o texto, Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ele a teve por embriagada, afirmando o que eu havia dito. E ele disse: até quando serás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Sofreu um julgamento desnecessário porque não era aquilo. Você já sofreu um julgamento que não tinha nada a ver com o que você estava passando? Todos nós, eu acredito. Alguém olhou para você e falou: olha, filha, tu está endemoniada. E você não está endemoniada coisa nenhuma. Olha, você está passando por essa prova porque você pecou. E você não pecou coisa nenhuma. Igreja, só eu e você sabe aonde o nosso calo aperta. Deixe quem quiser falar o que acha, o que pensa. Cabe você saber o que está passando dentro do teu coração e Deus. Porque até pessoas que estão próximas de nós, no caso aqui é um líder, julgou essa mulher de uma forma errada. E essa mulher é a única hora que ela responde, pastora. Ela não respondeu nem o marido dela, quando disse:
Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela não responde a Penina, mas o sacerdote ela responde, pastor. O sacerdote ela dá uma resposta. E ela diz assim, olha isso. Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, com temor e reverência. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Até os nossos líderes erram conosco, igreja. Mas ainda que eles errem, trate-o com respeito, porque é isso que o texto também nos mostra. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Era isso que ela estava fazendo. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai-te em paz. O mesmo líder que julgou, disse, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Louvado seja o nome do Senhor. A tua petição que lhe fizestes. Disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi e o seu caminho e comeu. Quem não estava comendo? Comeu. Ou seja, o que foi que aconteceu com aquela mulher? De repente ela se ajoelha de uma forma e se levanta de outra. Essa mulher revigora as suas energias e as suas forças porque ela passa a comer, a se alimentar. E comeu e o seu semblante já não era triste. Algo no mundo espiritual já estava se movendo ao favor dela, que isso entrou no corpo físico dela e fez com que ela se levantasse, tinha energia para continuar o seu caminho. E aqui diz assim, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Deus está falando desde o começo dos louvores. Adore, continue adorando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relação com a Ana, com sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu finalizo essa mensagem aqui dizendo que Deus se lembrará da sua igreja, que Deus se lembrará de você. Deus se lembrará do meu e do teu sofrimento. Pode passar o mês que for, o ano que for, o dia que for. Se você permanecer firme, buscando a presença dEle, se humilhando, chorando, crendo, mantendo a fé e dependência no Senhor, Ele irá se lembrar de você. Porque Deus, Ele continua sendo todo poderoso. Ele causa dor, mas Ele cura também. Ele faz a situação acontecer, mas Ele reverte. Deus, Ele provoca a ferida, mas Ele trata de curar a igreja. E Ana, ela testemunha depois o milagre que ela recebe. A humilhação dessa mulher cessa. A provocação dessa mulher cessa. Nunca mais. Penina vai olhar para a cara dela e vai dizer, você não tem filhos. Você não tem filhos. Eu tenho e você não tem. Ela não precisou provar nada para ninguém. Ela só precisou manter a fé dela intacta diante do Pai. E a bênção que ela recebeu foi vista diante de todos. Eu não preciso dizer, está vendo aí? Olha, Deus me abençoou. A bênção que Deus derrama sobre a mim e sobre a tua vida, igreja, é vista por todos. E no tempo devido, ela amamenta seu filho. Quando chega na fase, ela vai lá e entrega. Conforme a promessa dela tinha feito. Ela entrega para o Senhor. E eu finalizo essa mensagem, igreja, dizendo, Deus tem poder de causadores em nós. Mas é o mesmo Deus que tem o poder de trazer a cura. Deus tem o poder de causar a ferida, mas Ele tem o poder também de restaurar. Deus tem o poder de permitir Satanás tirar tudo de nós, mas é o mesmo Deus que tem o poder de restaurar tudo que eu e você perdeu um dia, seja na área que for, porque esse Deus não é um Deus de limite, Ele não é ilimitado, Ele faz como quer, age como quer, trabalha no tempo que quer, na hora que quer. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer buscando o Senhor, adorando, vivendo e mantendo a nossa fé intacta nele. Amém? Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja. Creia, igreja. Eu finalizo dizendo creia. Porque Deus é Deus que reverte processos, humilhação, Ele transforma em honra nas suas